show já era. As imagens voltam ano após ano como uma ferida que nunca cicatriza. A água sobe, a cidade afunda e a tragédia acontece. Ruas viram rios, casas são engolidas pela enchente, pessoas são resgatadas de telhados, hospitais fecham e cidades param. Cenas que o Brasil já conhece, mas nunca se acostuma a ver. No Rio Grande do Sul, em 2024, bairros inteiros foram engolidos. Mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas e centenas morreram ou precisaram abandonar tudo o que tinham para sobreviver. Em São Paulo, em São Sebastião e em Petrópolis, o roteiro é sempre o mesmo: sirenes, lama, perdas irreparáveis. A explicação parece simples, quase automática. Choveu demais. Mas essa resposta confortável esconde algo mais profundo. A chuva cai, mas o desastre é construído muito antes da primeira gota tocar o chão. Porque a chuva não mata sozinha, o que mata é a combinação entre água e cidades despreparadas para recebê-la. A pergunta que fica é: se sabemos que isso vai acontecer de novo, por que continuamos sendo surpreendidos? As enchentes não são eventos inesperados, elas seguem caminhos antigos, que sempre existiram, mas que as cidades tentaram apagar. Rios foram canalizados, córregos cobertos, áreas onde a água se espalhava foram aterradas. Onde antes a água tinha espaço, hoje há concreto, asfalto e prédios. O crescimento acelerado das cidades brasileiras, especialmente ao longo do século XX, aconteceu como se a água fosse um problema a ser expulso. Impermeabilizar o solo virou sinônimo de progresso. Quanto mais rápido a água escorresse, melhor. O resultado foi um tecido urbano incapaz de absorver volumes maiores de chuva, pressionando sistemas de drenagem que nunca foram pensados para o clima atual. A perda de vegetação nativa e a ocupação de áreas naturalmente alagáveis agravaram esse cenário. Segundo levantamentos ambientais, milhões de hectares de vegetação foram eliminados, inclusive em áreas urbanas e regiões entre a cidade e o campo, comprometendo a função natural do solo de reter e regular a água. Quando chove forte, a água apenas retorna ao espaço que sempre foi dela. Em Petrópolis, Recife e no litoral paulista, tragédias recentes mostram que os desastres se repetem nos mesmos pontos, ano após ano. É como tentar drenar uma tempestade sobre um piso de concreto. A água não desaparece, ela se acumula, ganha força e causa alagamentos. A surpresa, portanto, não está na enchente, está na insistência em fingir que ela não era previsível. Por trás de cada alagamento está um dado alarmante. Mais de 94% dos municípios brasileiros não possuem plano diretor de drenagem e manejo de águas pluviais. Isso significa que a maioria das cidades simplesmente não planeja como a água da chuva deve circular, infiltrar ou ser retida. O colapso não acontece apenas em cidades pequenas ou pobres. São Paulo, a maior metrópole do país, enfrenta um sistema de drenagem defasado, projetado para um clima que já não existe mais. Especialistas explicam que, com tanto asfalto e concreto, a água escorre mais rápido e acaba sobrecarregando sistemas de drenagem antigos que não foram feitos para esse volume de chuva. Enquanto discursos oficiais afirmam que a cidade está preparada, a realidade mostra estações de metrô alagadas, bairros submersos e mortes evitáveis. O mesmo padrão se repete em diferentes regiões do país, enquanto os investimentos permanecem muito abaixo do necessário. Entre 2017 e 2023, o Brasil investiu cerca de 10 bilhões de reais por ano em drenagem, quando o necessário seria mais do que o dobro. O resultado aparece nos números. Entre 1991 e 2023, mais de 25 mil eventos hidrológicos foram registrados, causando mais de 3.400 mortes e prejuízos superiores a 150 bilhões de reais. A água não atinge todos da mesma forma, ela chega primeiro aos mesmos lugares, bairros periféricos, áreas historicamente negligenciadas, onde vivem populações de baixa renda. O Jardim Pantanal em São Paulo é um símbolo dessa negligência.
uma região historicamente afetada por alagamentos, ocupada há décadas sem obras de prevenção, onde a resposta do poder público vai de promessas a propostas de tirar moradores de suas casas em vez de resolver o problema. No Rio Grande do Sul, em 2024, a crise ganhou escala humanitária. Mais de 500 mil de pessoas foram deslocadas. Milhares passaram semanas em abrigos improvisados, convivendo com lama, doenças e perda total de suas casas. Relatos descrevem cidades inteiras submersas, famílias separadas, idosos e crianças resgatados em cenários que lembram zonas de guerra. Essa é a face da injustiça climática. Pessoas que quase não poluíram, não lucraram com esse modelo de cidade e sempre receberam menos do poder público são justamente as que mais perdem quando a água sobe. O problema tem solução, mas exige mudança de lógica. Em vez de lutar contra a água, especialistas defendem aprender a conviver com ela. Surge então o conceito de cidades esponja. Áreas urbanas capazes de absorver, reter e reutilizar a água da chuva por meio de infraestrutura verde. Parques lineares, áreas permeáveis, restauração de áreas de preservação permanente, jardins de chuva e pavimentos permeáveis reduzem alagamentos e custam menos do que reconstruir cidades após cada tragédia. A prevenção é comprovadamente mais barata e mais humana do que a resposta emergencial. Cada real investido em prevenção economiza múltiplos reais em reconstrução, além de salvar vidas. O maior obstáculo, porém, continua sendo a fragmentação das políticas públicas, que tratam habitação, saneamento e drenagem como problemas isolados. As enchentes não são obra do acaso. Elas nascem do encontro entre chuvas cada vez mais intensas e cidades que nunca foram preparadas para recebê-las. A próxima já está prevista, não como data exata, mas como consequência lógica das escolhas que continuam sendo feitas. Enquanto insistirmos em culpar apenas o céu, repetiremos o mesmo luto no chão. Porque não é a água que invade a cidade, é a cidade que nunca soube conviver com ela. A pergunta que fica não é se vai acontecer de novo, mas quantas vezes mais aceitaremos assistir à mesma tragédia como se fosse surpresa.